Bom dia, vou explicar aqui para vocês a aula do dia 21, tá? Português, orientações. Querida aluna, querido aluno, certamente você já conhece o conto A Bela Adormecida. Leia o texto a seguir, uma versão final e divertida desse conhecido conto de fadas. Então, vocês vão ler esse conto que está no arquivo, tá? Não está no livro. Vocês vão ler esse conto. Depois do conto está escrito conversando sobre o texto. O Príncipe Desencantado, de Flávio de Souza, é uma narrativa que tem início depois do famoso beijo que desperta a princesa de um sono de 100 anos. E ao contrário do que se esperaria, não há um entendimento perfeito do casal. Os dois jovens têm diferenças de caráter e de objetivos, o que se percebe principalmente pelo excesso. Esse elemento nos surpreende e dá ao texto um tom cômico, de paródia. Então, vocês vão ler que o texto é do conto da Bela Adormecida, só que bem aquela parte que o príncipe dá um beijo nela e ela acorda, tá? E esse autor aqui, o Flávio de Souza, ele escreveu diferente o que aconteceu depois que despertou a princesa, tá? Aconteceu para ele aconteceu um diálogo entre os dois com tom cômico, que é com humor, tá? E é uma paródia porque usa um texto já existente, tá? E em cima desse texto uma outra história, tá bom? Então vocês vão ver que é bem legalzinho o texto. Depois está escrito responda no caderno, e aí no caderno vocês vão colocar a data, o título do texto e responder essas perguntas, tá? Então não é para copiar o texto no caderno, é só o que está de vermelho aqui, tá? Qual o nome do autor do texto? Você já havia imaginado que a história da Bela Adormecida pudesse continuar da forma como o autor o fez? Então, aqui é um pouco pessoal a resposta, né? Você imaginou o texto daquele jeito? Como o narrador se coloca nessa narrativa? Então, lembra, gente, narrador é aquele que conta a história, tá? E como que o que conta a história, ele está nessa história? Ele participa ou não da história? O texto tem dois personagens. Que característica você atribuiria a essa Bela Adormecida e ao seu príncipe? Então, que característica seria como ela é, pode ser o jeito dela e também as características físicas, tá? Então, como você descreveria a Bela Adormecida e o príncipe? No texto, apenas dois trechos em que o narrador conta os fatos. Em que parágrafos estão esses trechos? Então, vocês vão perceber que só tem dois momentos que o narrador conta a história, tá? Eu quero saber qual é o parágrafo, onde estão esses parágrafos, qual a posição deles, tá? Grande parte do texto é constituído por diálogos, discurso direto. E como você sabe, uma das formas de se indicar os diálogos é colocar as falas dos personagens no parágrafo, precedidas de travessão. Quer dizer, antes da fala do personagem, você coloca o travessão. É assim que a gente identifica, tá? Os diálogos num texto. O que você observou de diferente nas indicações das falas dos personagens de O Príncipe Desencantado? Então, a gente conhece que coloca o travessão e depois coloca a fala do personagem, mas nesse texto está diferente. O que você observou de diferente? Tá? Então, é isso que tem que fazer. Agora eu vou deixar um tempo, sem falar nada, para vocês lerem, tá? Para quem não for abrir o arquivo, tá? Poder ler tudo que está escrito.